Manhã Comunitária. Entrevista. Com a gente aqui no 87.9 está a nossa amiga terapeuta Carla Elis. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Tudo bem contigo? Sim, tudo bem. Pegou um friozinho aí pra chegar até aqui, né? Sim, hoje baixou um pouquinho essa temperatura, né? Mas tá gostoso. Tá gostoso, faz parte da vida as mudanças, né, Carla? Fazem parte. Como fazem? Ai. A Carla Elis é terapeuta e atende lá junto com a equipe da Essência da Beleza. Veio aqui contar com a gente sobre o toque. Eu já tava anunciando antes aqui que tu vinha conversar sobre o toque. Vamos lá, Carla. O que, afinal de contas, é o toque? Então, o toque ele é um transtorno compulsivo obsessivo, né? E ele tem sido, assim, muito recorrente. As pessoas, elas manifestam bastante esse transtorno. E muitas vezes elas não percebem que elas têm esse transtorno. Elas não têm esse diagnóstico. Elas relatam, às vezes, até como sendo pensamentos recorrentes. Às vezes elas falam até em preocupações, os meus pensamentos, as minhas preocupações. Só que, assim, acende uma luzinha para ver o quanto realmente essa tua autoavaliação, quando ela não é acompanhada, o quanto ela realmente é real. Ou seja, é um transtorno ou não é um transtorno? Então, assim, a questão é talvez perceber se isso está implicando no teu dia a dia, na qualidade de vida que a pessoa está tendo, essa vida no trabalho ou mesmo em casa. Então, assim, despertar um pouquinho para o quanto esses pensamentos são recorrentes. Então, para a gente tentar entender o toque, o toque é um transtorno obsessivo compulsivo, é isso? Sim, exatamente. E uma das características é essa questão do pensamento. Narra um pouco na prática como é que isso funciona na cabeça de quem tem o toque, como é que isso acontece? Então, o que Dani, que é isso? Esse transtorno, a pessoa ela lida o tempo todo, o dia todo, o dia inteiro, quando é um transtorno mesmo, ela lida como se ela estivesse contra ela mesma. Como se ela estivesse lutando com esse mundo paralelo o tempo todo. Ela fica conversando com o próprio pensamento, é isso? Exatamente, sim, ela fica conversando com o próprio pensamento. Esses pensamentos, eles são muito recorrentes e eles são muito involuntários. É uma manifestação bastante inconsciente quando é obsessivo. Ele pode ser obsessivo ou compulsivo. Então, quando ele é obsessivo, são ideias e pensamentos. E esses pensamentos, eles vão tomando proporções, às vezes, tão grandes. Por exemplo, assim, a pessoa, ela imagina que ela vai atravessar a rua, e se ela atravessar a rua, pode ser que aconteça alguma coisa, e se acontecer, ela já vai começando, no que ela vai pensando, ela já vai tendo essa sensação. É real essa sensação. E às vezes ela vai tomando proporções tão grande, que ela, às vezes ela é despertada pelo mundo exterior, por pessoas que estão à volta dela, que chamam atenção para que ela realmente volte. Ela vai longe num pensamento. Sim, ela vai longe nesse pensamento. E muitas vezes ela na maioria das vezes, ela tenta suprir com outros pensamentos ou até atitudes físicas. Ela vai fazer alguma coisa para que esses pensamentos cessam. Só que quando não tem um acompanhamento de um profissional, alguma coisa assim que realmente pode acolher, é muito difícil lidar com isso sozinha. E deve ser muito difícil perceber mesmo, porque pensar a gente pensa o tempo todo, é impossível não pensar, até mesmo quando você atinge um estado meditativo, você está sempre pensando, porque sempre tem alguma coisa na sua cabeça. Mas aí, qual que é o limite, qual que é a diferença ali entre uma pessoa que está pensando mesmo, normal, está lidando com o cotidiano, com a vida, com os problemas, e alguém que tem um toque? É que os pensamentos, geralmente, eles se referem a uma questão específica em que você está vivenciando no mundo real, no teu cotidiano. Eu tenho que abrir essa caixa, eu tenho que pagar esse boleto que está aqui. Exatamente. Como que eu vou resolver uma situação real? Esses são os pensamentos, e eles não
tem uma recorrência tão grande. Você pensou, você decidiu, você pode até pensar no final do dia de novo sobre ele. Mas geralmente ele é tranquilo, ele não traz incômodo, ele não traz ansiedade. E já o transtorno geralmente é imaginário. Na maioria das vezes é imaginário, ou ele começa numa questão real e vai tomando proporções. A ansiedade, ela vai levando para proporções que jamais vão acontecer. Ela viaja, ela vai longe num negócio que ela nem sabe, é uma suposição que vai emendando um pensamento no outro. Exatamente. E elas relatam muito, as pessoas com esse transtorno, elas relatam muito que esses pensamentos, eles são geralmente negativos. Eles são pensamentos inoportunos, pensamentos desagradáveis. Então você pensa, e quando você está dentro desse transtorno, além de você pensar e ficar raciocinando em relação àquilo, você também tem sensações, sentimentos, medos, angústia, né? Sensações que o teu corpo, que o teu ser por completo acabam tendo por conta desses pensamentos. Sim, esses pensamentos, quando eles são só pensamentos, por exemplo, quando são obsessivos, são pensamentos e ideias. Né? Bastante recorrentes, e esses pensamentos, eles acabam te levando assim para uma proporção tão grande, e quando você não dá mais conta disso, você passa para a compulsão. A compulsão já é a atitude realmente. Quando a pessoa começa a ter atitudes, fazer realmente coisas que possam, de alguma maneira, aliviar essa sensação. Tipo assim, vou estocar remédio porque pode ser que daqui 2 meses acabe o remédio no mundo. Exatamente. Assim. Já parte para a prática mesmo. Parte para a prática mesmo. Porque na prática, ela tem a sensação de que então ela está suprindo essa falta que ela criou ali, né? Então, ela começa a contar os passos, ela começa a ter ações que durante a ação tem a sensação de alívio. Então, ela vai checar várias vezes se ela desligou o gás, se ela trancou as janelas, às vezes ela sai, ela volta para checar de novo, porque se ela checar, ela tem aquela sensação momentânea de alívio. E aí, por isso que começam as sensações, assim, visíveis, vamos dizer, do toque, que são essas neuroses que são vistas mesmo, que você consegue perceber que a pessoa tem esse comportamento repetitivo. Mas a hora que chegou nesse ponto, digamos que ela tem algumas ações para ter o controle, para se sentir um pouco mais estável, como, por exemplo, contar os passos, conferir as coisas que ela já conferiu várias vezes, contar quantas mordidas ela dá numa comida, porque chega nesse ponto, né? Chega nesse ponto, sim. Quando não tem um controle, não tem um acompanhamento, às vezes a pessoa, ela se flagra já a um ponto extremo. Mas até ali, outra situação do quadro já se passou, né? Muitos outros momentos desse toque já evoluíram, né? Já dava para ter percebido antes, né? Sim, dá para perceber antes, né? Dá para perceber antes, com certeza. Porque vai tomando proporções que a pessoa, às vezes é difícil de você perceber que está tomando proporções maiores, mas tem condição, sim, da pessoa perceber. Geralmente ela percebe. Ela acaba às vezes demorando para procurar ajuda, porque ela entende que talvez ela possa lidar com isso. Então o problema é demorar para procurar ajuda. Não, são só pensamentos, eu vou parar com isso. Sabe, Dani? E daí vai. E na verdade a pessoa, ela é muito difícil parar com isso, até porque se entende que compete toda uma estrutura neurótica, né? Toda atividade neurótica. É uma questão química também. É uma questão química, sim. Então, se entende que o indivíduo, ele é neurótico e não está neurótico temporariamente. Então, assim, não é contínuo. Então, por isso, é preciso um controle mais específico. Entendi. É um acompanhamento de quem tem esse perfil, digamos assim, né? Para poder ter uma qualidade de vida. Porque a qualidade de vida, com certeza, fica prejudicadíssima, né? Com esse Sim, fica extremamente prejudicada, Dani. Cansativo que deve ser, né? É cansativo, que nem eu falei. É como se a pessoa, ela estivesse lutando contra ela o tempo todo.
Porque esses pensamentos, eles vêm involuntariamente e são muito recorrentes. Então, ela tem a sensação, assim, de que ela tá lutando contra ela. E, na verdade, ela tá num mundo paralelo o tempo todo. E como é muito recorrente, muito insistente, não são só alguns minutos por dia, então acaba realmente tirando ela do contexto onde ela vive, do convívio social, no trabalho, na concentração que talvez ela precisa para estudar ou para trabalhar. Então, compromete muito a qualidade de vida. Porque além dela fazer tudo que ela tem que fazer, vamos dizer assim, tarefas fáceis, como cotidianas, né? Como tomar um banho, como estender uma roupa, como cuidar de alguém, ou como fazer algum trabalho no serviço, ela ainda tem que lidar com mais isso, né? É um a mais, né? Porque a vida corre também, né? A vida real tá correndo também. Ela tá acontecendo ali o tempo todo também, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa é muito nervosa, fica aí uma perguntinha no ar, né? Esse nervosismo vem da onde? Porque se você tem um mundo paralelo ali que você também tem que abastecer... Nossa! Então, às vezes, isso acontece, bastante, assim, difícil de lidar, por exemplo, com pessoas que têm filhos pequenos, porque eles chamam a atenção o tempo todo. As crianças chamam a atenção o tempo todo. Então, se você está num mundo paralelo ali, você não consegue se desligar dele rapidamente. E se tem alguma coisa te chamando a atenção, ou até o teu trabalho, o teu estudo ali te chamando a atenção, às vezes você sai numa irritabilidade muito grande daquele contexto para passar para esse, é como se a vida fosse uma fobia, sabe? É muita informação, né? É muita informação. É muita informação. Você que está chegando agora, acompanhando aqui, a gente está conversando com a terapeuta Carly Liz, estamos conversando sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, passando aqui para vocês algumas informações, ela que já tem aí tratado há algum tempo esse tipo de transtorno, né? Trazendo pra gente também um pouco de solução. Agora, vamos saber como é que surge, da onde que cria, da onde que vem essa situação, Carla? Então, essa situação, ela não precisa de um evento traumático específico para que, a partir de, então, se desenvolva o TOC, né? Tá. Estudiosos, eles acreditam que esse comportamento, ele surge da própria ambivalência da condição humana. Ou seja, de pensamentos e sensações estressantes que o tormentam. É bem mais recorrente o surgimento desse transtorno em pessoas que vivem em ambientes estressantes. Tá. Nascem, crescem ali em ambientes estressantes. É mais recorrente. A nossa capacidade de raciocínio, a capacidade humana de raciocínio é infinita. Então, se você quiser e decidir emendar um pensamento no outro, o cérebro humano dá conta disso, né? Vai longe mesmo. O cérebro dá, Dani. Mas a emoção, não. Pois é. Essa é a questão, que a emoção, o sentir isso, já não dá conta. Aí já cria uma confusão mental muito grande. Entendi. Porque, afinal de contas, você está ali dentro de um corpo também e ele vai ter que dar conta de tudo isso. Agora, esse ambiente estressante aí, ele acaba, digamos assim, sendo uma fagulha a mais, sendo mais lenha na fogueira para quem já tem esse tipo de perfil, né? Exatamente. Foi bom que você falou isso. É um perfil também, Dani. É um perfil bem comum ali, manifestado em 2,5, mais ou menos, por cento da população mundial. É bastante? É bastante. Então, já é um perfil que, como eu falei, ele engloba a estrutura neurótica, toda a estrutura neurótica. Então, já tem um pré-desenvolvimento. E daí, quando ele é colocado, né, o sujeito é colocado numa situação estressante, às vezes ele já nasce numa família, né, onde existe bastante estresse, barulho. Onde as pessoas já são nervosas. Já são nervosas, exatamente. Às vezes não por acaso. Já, né, já mas tem a gente percebe esse que neurótico. Existe. Então, é claro que ela tem uma incidência maior de desenvolver esse transtorno, porque esse transtorno, na verdade, é fugir da realidade. Percebe? Então, quando a pessoa ela quer fugir da realidade, geralmente ela vai ou para os vícios, que são os mais diversos, como com compulsão alimentar, com bebida, com qualquer coisa que te tira da realidade. Está um pouco associado esse transtorno
compulsivo obsessivo, com esse fato de querer sair da realidade onde ela vive, que é muito estressante. É que de qualquer jeito aí, ela não está conseguindo lidar com a situação, né? Exatamente, ela não consegue lidar com a situação. Agora, é natural que a gente, quando está mais cansado mesmo, fica com a cabeça mais cheia, né? Fica, eu tô com a cabeça quente porque eu me estressei demais, tô cansada, tô sem as horas de descanso do sono, né? Você também percebe isso? Está se alimentando mal, está dormindo mal, e isso tudo vai piorando o quadro? Sim, sem dúvida, vai piorando o quadro. Porém, existe uma diferença bem grande entre estar cansado fisicamente, mentalmente, às vezes também, mas a pessoa que ela tem um controle do quadro de ansiedade dela, ela consegue, quando ela está cansada, ela consegue ir e dormir, sim, sabe? Então, assim, existe uma diferença. Se você não pode justificar os teus transtornos com o fato de você trabalhar bastante, de você estar cansada. E é muito isso que acontece, Dani. Eu tô cansada, é por isso que eu tô nervosa, minha cabeça tá a mil, porque hoje também eu trabalhei muito. Não, são situações completamente diferentes. Uma pessoa, quando ela tá cansada fisicamente, ela descansa, ela dorme. E aí, quando você percebe que essa canseira, às vezes você usa como desculpa para não caracterizar o trauma, o transtorno. Porque o transtorno, ele se aproveita de todas as situações como desculpa, porque você sabe, o cérebro, ele arquiteta muito rápido as desculpas. O bichinho entende? Veloz. Sim. Então, assim, às vezes a gente acha justificativas que não tem nada a ver para não encarar que é um transtorno. Então, se, por exemplo, você está cansado, porque as pessoas cansam mesmo, é normal. Ainda mais mulher, né? A rotina da mulher, querendo ou não, ela é mais puxada. Sim. Vamos realizar, né? Mas se você para descansar e você não consegue, ou esse descanso ele não se transforma numa outra situação psicológica, uma situação psicológica mais leve, é um indicador de que aquilo não é só um cansaço e você tem alguma coisa a mais? Sim, é um indicador. Há possibilidades. Há possibilidade, sim, de você estar transferindo pulsão. Transferência, né? Então eu justifico para não precisar olhar para isso. Entendi. Isso deve acontecer com muita frequência, porque você está batendo nessa tecla, né? O pessoal deve aparecer lá com esse transtorno obsessivo compulsivo e de alguma forma ser resistente a esse acompanhamento, a esse quadro, a esse perfil, utilizando essas desculpas. Sim, existe uma resistência muito grande, até porque o nosso contexto social, Dani, a gente ouve falar o tempo todo ali, que é estressante, que hoje em dia as pessoas estão bastante estressadas, muito ocupadas, então a gente acaba usando isso, né, como algo que possa justificar. Mas a verdade é que não tem justificativo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa já é uma situação diferente. O cansaço, ele pode ser desfeito ali de várias formas. Você pode sentar num lugar, assistir alguma coisa agradável, só ali mentalmente você já descansa. Então, se existem esses pensamentos que não cessam, esses pensamentos que vêm o tempo todo, eles são muito automáticos, você não consegue lidar com eles, na verdade eles não têm a ver com essa canseira do trabalho, sabe? Do dia a dia ali. Tem a ver com o fato de que se o teu dia a dia é estressante, aí sim, se ele é muito estressante, se ele é um lugar de muito tumulto e você já tem essa predisposição da neurose de manifestar, então ele acaba contribuindo para isso. Entendi. Agora vamos partir para a parte da cura. E aí, o que faz, né? A pessoa chega lá, você consegue traçar esse diagnóstico, consegue traçar esse perfil junto com a pessoa, mas e aí, como é que faz? Então, na verdade, assim, Dani, para esse transtorno compulsivo, não se fala em cura, se fala em controle, né? Então, assim, voltando nisso mais uma vez, mas entende-se que o paciente é neurótico e não está neurótico.
temporariamente. Então, assim, não se fala em cura, realmente se fala em controle. Porque a partir do momento em que a pessoa, ela procura ajuda, que ela consegue, o profissional da saúde, ele consegue mostrar para ela o que está acontecendo, sabe? Que ela consegue entender o que é que pelo que ela está passando, ela consegue entender o que compõe esses pensamentos, como que ela pode lidar com isso, e daí o profissional da saúde, ele pode também tá estabilizando esse quadro de ansiedade, que a pessoa sempre traz também, né? Então ali ela começa a entender o que está acontecendo. Quando você começa a entender o que está acontecendo com você, é muito mais fácil de você controlar. Opa, com certeza. Legal. Sim. E aí esse tratamento, na verdade, então vai ser um acompanhamento desse sujeito, né? Sim, esse acompanhamento, ele pode ser assim em maior proporção, em maior continuidade no início, e depois que a pessoa consegue já entender em que contexto ela está vivendo, ela consegue entender o que está acontecendo, ela consegue perceber melhor quando que isso acontece, se é no trabalho, se é em casa, se é de manhã, se é de tarde. Tem lugares que acontece mais? Sim, com maior frequência, sim. Então, a partir do momento que ela consegue entender o mundo em que ela está vivendo, como que ele acontece, ela já consegue se precaver, muitas vezes. Eu sei que ali acontece com maior frequência, então, de alguma forma, eu me preparo para isso. Eu já vou com a intenção real de sempre voltar, porque você tem sempre a opção de, quando você percebe que está tomando uma proporção muito grande, esse pensamento, de voltar. Voltar para a realidade. Então, assim, é muito mais fácil de lidar, é muito mais fácil de controlar, né? Que é o princípio também da meditação, né? A meditação é isso. Sim, ficar sem pensar é impossível. Sim, mas você ir à frente, adiante, infinito naquele pensamento, vai dando outra vazão, coisa. Né? Vai dando cada vez mais, vai criando cada vez mais. É claro que isso vai parar onde, né? Então tem recursos como a yoga, meditação, exercícios de respiração e até medicação, né? Por tempos ali, por um tempo determinado, até a medicação, ela às vezes é conveniente que por um tempo se entre com uma medicação para amenizar os sintomas fisiológicos mesmo. O importante é que a pessoa tenha a primeira consciência de que ela não precisa ficar nessa situação tão grave, né? Não é comum. É ótimo isso, né? Não é comum. Você pode viver sem esse peso, sem esse excesso de informação. Exatamente. Você pode viver melhor, por mais que você tenha esse transtorno, mas não é comum que você vai dando vazão, vai piorando e que isso vai tomando conta da tua vida, né? Então, existem possibilidades de você viver bem com esse transtorno. E as terapias podem ajudar nesse sentido, então, né, Carla? Elas podem ajudar muito, porque é sempre uma autoanálise. As terapias nos mais diversos segmentos, né? Elas sempre trazem para essa autoanálise, para esse autoconhecimento, né? Para um controle desse quadro de ansiedade. Então, ajuda muito, ajuda muito. Legal, então. A gente está conversando aqui com a terapeuta Carla Elis, estamos conversando sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Conversamos um pouco aqui como ele se desenvolve, os ambientes aí que de alguma forma prejudicam, né, a qualidade de vida dessas pessoas que têm esse perfil do TOC, também como é que ela surge, o acompanhamento, a necessidade do acompanhamento. Mas acho que a grande reflexão é para o pessoal reparar um pouco em como é que tá, né, o pensamento. Sim, né? Exatamente, Dani. Parar para observar, para se autoavaliar. Né? A autoavaliação, ela tem assim ganhos imensos em todos os sentidos, porque quando você se autoavalia, você para pensar que tipo de vida eu estou levando, que tipo de vida eu estou proporcionando para mim mesmo e para as pessoas à minha volta. É possível melhorar? Como? Eu consigo melhorar a minha qualidade de vida sozinha? Fazendo o quê? Quais os caminhos? Ou eu preciso de uma ajuda temporária, porque o auxílio ali psicológico, ele pode ser temporário. A partir do momento em que você está bem, você vai espaçando cada vez mais, porque você vai aprendendo a lidar com você mesmo. Então, assim, essa pergunta que fica, analisa
a qualidade de vida que você está tendo. Não custa pensar um pouquinho nisso, porque se ela pode ser melhorada, vale a pena. Vale a pena. Tem que valer a pena, né? Eu acho que quem está passando por essa situação, por esse excesso de informação, por esse peso, por essa ansiedade aí, que são bem características do toque, tem que acreditar que vale a pena sim, porque até que viver com leveza já dá trabalho, né, Carla? Dá, Dani, dá. Viver com leveza, você já tem que lidar com muitas situações durante o dia, sempre surpresas e tal, sim, né? Porque vem muito do mundo externo, né? Você tem que estar preparada a todo momento para receber, né? Pessoas, por mais que você esteja centrada, às vezes, né? Com uma gestão de emoções ali equilibrada. Solucionar mas problema. o mundo vem o tempo todo trazendo informações novas, questões divergentes das tuas. Ainda mais agora, depois de 2 anos de pandemia, né? Deus. Agora, deu uma... Então, você, assim, como terapeuta que já atendia antes da pandemia, você viu aumentar o número de casos de toque aí nos seus atendimentos durante a pandemia? Sim, eu vi aumentar bastante. No consultório trago muito essa questão. E como é que tá o resultado? Assim, o pessoal tá conseguindo viver melhor depois das terapias? Como é que tem sido o acompanhamento seu com elas? Sim, graças a Deus. A gente consegue um resultado bem significativo. Olha Dani, aí, que bem bom. significativo. Nossa, é uma diferença muito grande você olhar para a pessoa assim, como ela chega, sabe? Que ela não sabe o que ela fala primeiro, ela não sabe nem qual o assunto que ela quer abordar, porque ela precisa melhorar tudo. Às vezes. Coitadinha. Mas, gente, acredita, relaxa, tem solução, viu? Não a solução final completa, mas você pode ter uma qualidade de vida aí. Eu acho que nada é completo, nada né, Dani? Né, Carla? Porque a divergência, que nem eu falei, a ambivalência da condição humana, o tempo todo a gente precisa estar mexendo com esse equilíbrio emocional, a gente precisa estar reavaliando e sempre vem situações diferentes. Então, assim, eu acho que o controle, o equilíbrio entre uma coisa e outra é tudo que a gente pode conseguir. E é o bastante para viver bem. Tá suficiente, né? Muita gente tem um receio de fazer tratamentos médicos, tratamentos de terapias, porque acha, eu vou ficar refém desse tratamento, ou então vão me colocar remédio, ou seja, acaba não procurando nenhum tipo de ajuda por um próprio pensamento errado de uma coisa que ela cria, né? Porque tu não sabe nem como é que vai ser o tratamento, daí tu já não vai, se tu nem sabe como é que vai ser, tu já não vai, como, né? Não faz sentido. Na verdade, ali é bem contraditório, porque você fica refém de si mesmo quando você não procura o tratamento. Porque os tratamentos, que nem eu falei, eles são temporários, ninguém vai se tratar a vida toda, né? Então são fases em que você precisa ajuda e você melhora, vive muito bem durante muito tempo. Caso venha você se confrontar com uma situação mais delicada, que é mais pesado para você, você pode procurar de novo. Então esse é o equilíbrio, você procurar ajuda. Mas sabe, Dani, que tem um contexto social muito forte inserido nisso tudo. Se as pessoas souberem que eu estou me tratando, será que eu me autodesvalorizo? Eu não sou forte o bastante para lidar com as minhas situações? Então, esse contexto social nosso desfavorece bastante. Eu sou contra isso aí. Eu acho que quanto mais eu vejo que as pessoas estão procurando ajuda, procurando se desenvolver, procurando se fortalecer, procurando crescer, melhora o mundo, evoluir, mais melhor a pessoa né? Exatamente. Mais forte a pessoa porque precisa de força também para procurar ajuda. Exatamente. Só que assim, na verdade não se pensa muito quando se fala sobre tratamentos. Eu sei porque as pessoas trazem no consultório. Eu vou me tratar, mas assim, eu não quero que a minha família fique sabendo. Então eu sei que existe um contexto ali, porque é muito trago para o consultório. Eu vejo isso assim com bastante frequência. Por exemplo, uma das técnicas que eu trabalho, que é a constelação familiar sistêmica, que é bastante procurada, uma pessoa pode trazer alguém da família, se ela quiser, para assistir, quando a constelação é em grupo, né? Que é com pessoas. Elas nunca querem trazer. Não, vou levar não. Vou levar não. Sim. Até porque... Não. Só eu tá bom. Isso. Então, assim,
existe bastante isso. Inclusive as pessoas falam assim, Carla, meu horário não pode atrasar. Eu quero chegar e entrar direto para a sala, eu não vou ficar na recepção. Sim, existe tudo isso, Dani, e daí a gente começa a perceber que existe um contexto social de uma cobrança muito grande de que devemos ser perfeitos. Mas quando você isso vai... também é uma coisa que precisa mudar. Quando você vai, por exemplo, numa academia, você também está procurando ajuda para desenvolver os seus músculos. Ou quando você vai no mercado, você também está procurando ajuda para ter o item que você necessita. Quando você vai na terapia, você também está procurando alguma coisa que você precisa, né? Sim, é assim, normalmente. Mas quando eu falo assim em contexto social, Dani, perceba que, por exemplo, no Oriente é completamente diferente. Lá é estranho quem não medita. É estranho quem não dá vazão à sensação, ao sentimento. Para quem não olha para isso, seria estranho para eles. Agora, já aqui no Ocidente, nós temos uma cultura muito visível, palpável, onde o sentimento é secundário. E é fato. Sabe? Então, é desse contexto que eu falo. As pessoas, elas estão se abrindo para o sentir agora, há poucos anos. Há pouco, vamos dizer assim, se muito 20, 30 anos, que isso vem sendo mais procurado, que vem sendo mais entendido, mais englobado, né, nas famílias, nos contextos ali sociais. É novo para nós. É uma prática nova, né? É uma prática nova. Tudo que é novo, existe uma certa resistência. E acaba passando de geração para geração, né? Porque se você pensa aí 2 gerações atrás, pode colocar só uma mesmo, mas vamos colocar 2 gerações atrás, o pessoal aí que nasceu em 1950, em 1940, por aí, esse negócio de terapia, de coisas, tratamentos mais holísticos, mais humanitários, não tinha nada a ver, nem passava pela cabeça, né? Não, e tinha até aquela ideia assim, fora da realidade, de que quem procurava psicologia era meio fora da casinha, ou seja, era louco, terapia já era tinha ido com o boi com a corda, né? Sim. Então a gente vem com restos ali, resquícios porque a gente foi criado por essas pessoas, né? Exatamente, era esse o contexto. Só se procurava, lá no tempo da psicanálise, né, se procurava pela histeria. A psicanálise, ela surgiu por causa da histeria, que já era um surto praticamente do comportamento, das emoções, né? Então assim, começou sendo procurado auxílio psicológico por pessoas histéricas, ou seja, pessoas já assim ao topor de tudo. E a histeria até foi, mas daí a gente entra num outro assunto, mas é muito legal, que foi muito utilizado também pela sociedade basicamente machista para poder também catalogar qualquer comportamento das mulheres que não fosse aceitável para aquele padrão, né? Muito se classificou as mulheres como histérica quando elas de alguma forma diziam que não gostavam de alguma coisa ou que não queriam, né? Sim, quando elas começaram a expor os próprios sentimentos, a vontade de participar dos contextos sociais, né? Começaram a requerer direitos. Sim. E daí, como isso era bravamente travado, elas tinham às vezes um comportamento explosivo com relação a isso, né? Aí jogava merda no ventilador, né? Isso. Então ali já entra bem na psicanálise, né? Que é um assunto interessante até, né? Para se debater também. E ali veio, né? O nosso contexto veio dali. Mas interessante, a gente vê que muito do receio, então, que se tem para lidar com os sentimentos, com a saúde mental, com o nosso comportamento, com a nossa qualidade de vida, muito do receio do enfrentamento que se tem em relação a isso também é uma carga aí que vem de gerações, uma carga cultural preconceituosa e limitante que já vem de outras gerações. Muito legal, Carla! Conversaríamos infinitum, mas foi muito bom te receber, viu? Obrigada por ter abrido aí esse espaço na sua agenda, conversar com a gente sobre toque. Eu que agradeço, Dani, é sempre um prazer estar aqui com vocês e estamos aí. E quem quiser conversar com a Carla Elis pessoalmente, tá fácil, é só procurar a Essência da Beleza, 3268-1020,
né? Chegar lá, pode conversar lá com a galera ou marcar ali com o pessoal. A Carla atende vocês. O pessoal mandando aqui. Já passei por tudo isso, procurei ajuda, fiz terapia em grupo e hoje me sinto maravilhosamente bem. Agora, terapia em grupo é uma coisa fantástica também, né? É fantástico. Eu sou apaixonada coisa maravilhosa, pela terapia em grupo. Você vê no outro também. Sim, sim. É um resgate ali, sabe, do amor em comum, o amor incondicional. Eu trabalho com mais de 12 técnicas, mas eu confesso que eu sou fascinada pelos trabalhos em grupo. Ah, eu adoro também. Eu confesso que não tive a oportunidade de participar. Me chame para participar do seu próximo, que eu quero participar. Tenho muita vontade mesmo. E o isolamento social é terrível, né, para quem... É terrível. Nós, humanos, nós não fomos feitos para viver em isolamento. Nós podemos suportar temporariamente, mas a nossa configuração interna, ela é feita para vivermos em grupo. Desde a antiguidade a gente percebe isso, nós sempre vivemos em clãs, em tribos, em grupos, porque era questão de sobrevivência. Então assim, não adianta a gente querer se isolar, que isso vai estourar em algum momento, de alguma forma, porque não é a nossa configuração. Nós nascemos para viver em grupo. E é fantástico, nos trabalhos em grupo a gente vê a cooperação, sabe? Resgata a questão da cooperação, resgata a inclusão, saber que você não tá sozinho, sabe? Que às vezes dá essa impressão de que eu tenho isso. Metade do mundo que é único. Tem. Sim. Metade então, do mundo no tá grupo ali daquilo. você vê que qualquer coisa que você traga, qualquer sintoma, qualquer situação, você vê que tem pessoas que se identificam imediatamente. A maioria das pessoas se identificam com o que você está sentindo. Que linda essa empatia, então, cria força, né? Sim. E o tratamento é muito eficaz em grupo. Legal. Muito. Estou me autoconvidando, então, para participar da sua próxima terapia querida. em grupo. Fechou? Fechou. Combinado, então. Muito Abraço. Obrigada, Carla. Imagina, gratidão. 10h48. Essa foi a nossa entrevista. Manhã Comunitária. Entrevista.